sei lá se eu vou dançar, porque o descontrole do Lula chegou ao ponto dele pedir o assassinato do Flávio. Então, fico até... Olavo é do Carvalho. Melhor canal de corte do YouTube. Eu peço desculpas a vocês, porque chegou aqui... Eu acho que é o que o Flávio Bolsonaro vai postar, é o seguinte... I thank President... Eu agradeço o presidente... Ele vai postar em inglês. Eu agradeço o presidente Trump pelas suas palavras respeitosas. O Brasil, muito em breve, terá um presidente que realmente vai combater organizações terroristas e restaurar a soberania para mais de 50 milhões de brasileiros que vivem em áreas dominadas por eles. O Brasil e os Estados Unidos vão ter novamente uma relação de alto nível, de longo prazo, incluindo o maior acordo de investimento e comércio da nossa história. Em vez das tarifas de Lula, teremos uma enxurrada de investimento para o bem das nossas duas nações. Flávio Bolsonaro, o próximo presidente do Brasil. Eu acho que é isso aqui que será postado, vocês estão vendo em primeira mão. Tá correto, tá muito bom. Muito bom. Muito bom. Agora, hoje, eu acordei mais tarde do que o normal, eu acho que ainda estou com o fuso meio desajustado, acordei, eram 8 horas da manhã, e eram 9 horas da manhã no Brasil, e eu já encontrei o celular lotado de mensagens de jornalistas me perguntando sobre a nova tarifa do Trump contra o Brasil. Eu vou até ler aqui uma troca que eu tive com uma jornalista, vou pegar uma aqui qualquer, aleatória. Aqui, ó. Vamos pegar essa aqui. Bia Roscoe, do Valor Econômico. Ela começa o dia me mandando a seguinte mensagem. Boa tarde, Paulo. Beatriz do Valor Econômico. Há receio de que o Flávio seja responsabilizado pelas tarifas? Na reunião no Salão Oval, vocês ficaram sabendo que elas seriam impostas? Aí eu perguntei para ela, que tarifas? Ela falou, de 25%, que devem ser impostas aos produtos brasileiros a partir de julho. Aí eu perguntei, devem ser? Aí ela falou, sim. A jornalista já emitiu o juízo. Eu confesso que quando chegaram as primeiras mensagens desse assunto, eu levei um susto. Porque ontem eu havia conversado com toda a equipe política do governo americano e eles me garantiram que não havia tarifas para o Brasil no horizonte. Então, quando eu vi todas essas perguntas da mídia, eu pensei, será que eu estou errado? Será que o Estadão estava certo? Será que a imprensa estava certa? Spoiler. É claro que não estava. E acho que o ponto de partida desse assunto é exatamente esse, com todas as letras. É importante que você de casa assista isso. Poxa, veio até uma pessoa não vou dizer assim, da nossa equipe ligada à campanha que veio me perguntar, poxa, que droga essas tarifas contra o Brasil, né? Eu falei, mas que tarifas contra o Brasil? Ele, não teve tarifas? Eu falei assim, as pessoas... Eu falei, querido, para de assistir Globo News. Então eu quero ser claro com você que está assistindo em casa. Você já deve saber disso, porque se você assiste Paulo Figueiredo Show, você é uma pessoa que busca informação. Mas deixa eu dizer com todas as letras. Não há qualquer nova tarifa americana imposta ao Brasil. Não há. A imprensa errou e errou feio de novo. Eu digo errou porque eu estava me referindo ao Estadão, porque o Estadão ontem noticiou que os Estados Unidos imporiam tarifas ao Brasil ainda nesta semana. Cadê a notícia? Era a notícia e não o tweet. Não, volta aí. Pois bem, porque aí eu não consigo ler a notícia assim, mas vamos lá. Empresários esperam que os Estados Unidos apliquem tarifas contra o Brasil nesta semana, por causa da seção 301. Eu respondi na hora, e tá aí o meu tweet, publicamente, que aquilo era irresponsável e que as minhas fontes diziam o contrário. Eu disse ontem. Então a semana chegou e não veio tarifa, e ficou claro que não virá tarifa nenhuma essa semana e provavelmente não virá tarifa tão cedo. O que veio foi outra coisa, e essa diferença que a mídia aposta que você não vai prestar atenção. Tá bom para vocês o meu retorno, não? Porque para mim o meu áudio tá baixo.
picotado. Tá bom para vocês o áudio? Ah, é o fone, então não é o microfone, é o fone. Alô? Agora sim. Então, o que aconteceu? Você que está assistindo o Paulo Figueiredo Show vai entender o que vários veículos de imprensa não explicaram. Os veículos de imprensa fizeram um alarme gigantesco com essa ideia de que haveria tarifa, e o Lula também, como a gente já viu agora há pouco. Eu volto a dizer, acho que o Lula está bastante descontrolado. Não é normal pedir o assassinato. Eu sei lá se eu vou dançar, porque o descontrole do Lula chegou ao ponto dele pedir o assassinato do Flávio. Então, fico até... Mas vamos aos fatos. Vamos à verdade. Você que vê o Paulo Figueiredo Show, você quer a verdade, não é? Você quer fontes. Você quer saber o que está acontecendo. Você não quer ser manipulado pela Globo. Né? Então, vamos lá. O que de fato aconteceu foi a publicação já programada do resultado da investigação da Seção 301, que corre desde 2025. Desde 2025, portanto, sem nenhuma relação com a visita do Flávio. Essa Seção 301 é um instrumento, a gente já falou muito dele aqui no programa, da Lei de Comércio Americana. E o que ela determinou? O que ela concluiu? Ela concluiu que parte das práticas brasileiras é problemática e passou a sugerir uma resposta que pode incluir tarifa. Sugerir, um órgão técnico sugerindo. Não há tarifa imposta, não há aplicação. E tem muita etapa técnica ainda a ser cumprida por esse órgão burocrático. Tem uma audiência marcada pública, uma audiência pública marcada para o início de julho, tem prazo para manifestações, e só depois disso, lá em meados de julho, é que o assunto sobe para o nível que a gente está, que é o nível político. É o nível político. Então, o USTR, que é esse órgão de representante comercial, faz uma análise, ouve o lado do governo brasileiro, emite um relatório e emite um parecer. Esse parecer vai para o grupo político. E no fim, depois da análise desse grupo político, ele vai para a mesa do presidente Trump, que aí sim toma partido do assunto e tem o poder de decidir se vai impor ou não alguma tarifa. Então o que exige hoje é um processo, não uma decisão. E se você tem dúvida, está no próprio texto da decisão. Vejam as palavras que não são do Paulo Figueiredo, são do próprio comunicado americano. O que eles estão dizendo? O representante de comércio dos Estados Unidos propôs ação responsiva para comentário público, enquanto os Estados Unidos seguem em negociação intensiva com o Brasil para buscar a resolução das suas preocupações. Propôs para comentário, negociação em curso. Não é uma tarifa imposta, querida, da Valor Econômico e todos os outros. É uma proposta na mesa. E a partir daí tem várias etapas a cumprir, e são etapas com data marcada. Então, quem quiser participar da audiência pública, qualquer um pode participar, até dia 22 de junho. Comentário por escrito até 1º de julho. A audiência em si acontece no dia 6 de julho. É só depois disso, lá em meados de julho, que o assunto sobe, como eu disse, para o grupo político. E aí, no fim da linha, mesa do presidente Trump, e ele pode escolher se vai impor ou não. O James Greer continua no texto. Espero dar continuidade ao engajamento com o governo brasileiro antes do prazo de 15 de julho para a tomada de ação responsiva. Ou seja, até a data, o James Greer está dizendo que esse é um processo absolutamente em aberto. E mesmo depois da data, o presidente Trump pode decidir não impor as tarifas. E é aqui que a gente pode ajudar. A gente não pode ajudar na USTR. Só quem pode ajudar, junto ao representante comercial, é o governo brasileiro. Flávio Bolsonaro não é presidente do Brasil ainda, meu Deus do céu. E mais, o Flávio foi lá e traiu o Brasil. Filhão, deixa eu te dar uma notícia. Esse assunto não é, essa publicação, esse assunto não é exclusividade do Brasil, muito pelo contrário. O próprio James Greer, hoje, o representante do comércio,
americano, disse numa entrevista à CNBC, que o UOL reproduziu, que os relatórios sobre práticas comerciais de mais de 70 países vão ser publicados nos próximos dias. 70 países. E o que vai acontecer? O presidente desses 70 países vão chorar, vão dizer que a culpa é do Flávio Bolsonaro, vão ter faniquito, vão pedir para matarem o Flávio Bolsonaro também? Dos 70 países? Ora, se algo aconteceu para 70 países, não pode ter sido o Flávio. Não pode ter sido o Paulo, não pode ter sido o Eduardo. E o Lula sabe disso. O fato é que a seção 301 é uma engrenagem padrão da política comercial do governo americano. E funciona assim por desenho. O governo americano investiga cada país separadamente, abre consulta, faz audiência, emite um relatório técnico e depois o grupo político decide. Então, o que estão tentando vender como um ataque do Trump ao Brasil é, na verdade, um pente fino em dezenas de economias ao mesmo tempo. E o Brasil é um nome numa lista longa. É claro que o Brasil fez merda. É claro que há merda no Brasil. Uma das coisas que ele menciona, por exemplo, são as ordens de censura secretas do Alexandre de Moraes. A outra coisa são as tarifas absurdas do Tachad. Por exemplo, o relatório menciona o Dias Toffoli e a Odebrecht. As decisões do Dias Toffoli anulando a Lava Jato. Aí eu pergunto, tem culpa eu? Respondam aí no chat, tem culpa eu? Acho que não tenho culpa. É evidente que não. E o histórico recente mostra que para onde esse tipo de processo se caminha, quando há boa vontade política, não há tarifa. Quando há habilidade de negociação. Eu vou dar um exemplo aqui mais estapafúrdio, mais assim, que seria improvável, de um país que os Estados Unidos não tem uma boa relação, né? Mas que o Trump estabeleceu uma boa relação pessoal com a China. A China passou pelo mesmo rito. Investigação, uma investigação longa, audiência, proposta de ação. Como é que terminou? Terminou na mesa do Trump. O Trump fechou um acordo com o Xi Jinping e suspendeu a medida, a tarifa não veio. Ou seja, termina na mesa de negociação. E no caso do Brasil, até agora não há nenhuma tarifa imposta, e o que nós pedimos ao presidente foi que não impusesse tarifas ao Brasil, porque o Flávio vai ganhar. Mas meu Deus do céu, isso que eu tô falando tudo aqui não precisa ter estado na reunião. É informação pública. Não tem ninguém na imprensa brasileira capaz de pesquisar os fatos antes de publicar. Aliás, menção honrosa, de novo, ao Sam Puncher, do Metrópolis, que fez o dever de casa enquanto o resto saía correndo atrás de manchete. Porque, mesmo sem tarifa, boa parte da imprensa e da esquerda seguiu publicando que as tarifas haviam sido colocadas sobre o Brasil. E deram um jeito óbvio de pendurar isso na recente viagem do Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos. Ou seja, atribuíram ao Flávio tarifas que os Estados Unidos responsabilizam o governo Lula e o Supremo Tribunal Federal, mas o pior de tudo, atribuíram ao Flávio tarifas que sequer existem. Tarifas que sequer foram colocadas. Isso qualquer puto de um jornalista teria condições de procurar e descobrir. Qualquer um. Agora, eu tenho uma vantagem. Eu sou testemunha. Eu vi. Bota a foto aí de novo no Salão Oval, Gabriel. Eu sou testemunha. Eu vi. Eu vi pessoalmente o Flávio dizer, não só ao presidente Trump, mas em todas as autoridades americanas com que a gente se reuniu, que não há necessidade de tarifa contra o Brasil, porque o Flávio será eleito presidente em outubro e nós faremos um enorme acordo de comércio e investimentos bom para os dois países, exatamente como o Flávio acaba de tuitar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais
não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.